Paz seja convosco, irmãos. Hoje nós vamos terminar a nossa lição de Gênesis, da Escola Bíblica Online. Então, nós estamos estudando o panorama do Antigo Testamento, o panorama de Gênesis. A gente já teve 2 aulas e falamos algumas coisas importantes, né, do livro de Gênesis. Ficou faltando só o finalzinho, então por esse motivo a gente vai dar uma relembrada em algumas coisas que a gente falou nas aulas anteriores, porque assim vai fixando, né? Você vai guardando as informações e aquilo que a gente já estudou. Então, o alvo da lição é que você tenha uma visão geral do livro de Gênesis, com ênfase nos começos, que você não caia no erro de falar que Gênesis se resume à criação, né? Gênesis vai além disso. Que você sinta o desejo de conhecer mais do Criador, que você tenha o desejo de ler o livro de Gênesis. Eu desafio você a ler, é muito edificante, tem testemunhos e histórias assim maravilhosas que edificam a sua vida, e que você, ao ler o livro de Gênesis, louve ao Senhor pela criação e pelos seus atributos, por quem Ele é. A visão panorâmica do livro. Então tem as informações básicas aqui, ó, o autor é Moisés, ele foi escrito no deserto e foi direcionado ao povo de Israel. O versículo-chave é Gênesis 1:1, a gente leu várias vezes, e hoje a gente vai falar de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a palavra-chave é começo. A gente chama Gênesis como livro dos começos. Os fatos principais do livro, né, as narrativas principais do livro estão aqui, ó. Um dos fatos principais é a criação, né, a criação do mundo, a criação de todas as coisas, mas também a queda do homem, né, através do pecado. O dilúvio, que é um recomeço que o Senhor dá, uma nova chance que o Senhor dá à humanidade através da escolha da família de Noé. A história de Babel, com a confusão das línguas, né, e a soberba do homem querendo chegar até os céus. E depois vem a história de Israel, através da vida de Abraão e de seus descendentes, né? A história do povo de Israel começa com Abraão, Isaac e Jacó. E a gente tem também a história de José, que é uma história linda, né? De como Deus pode transformar as tragédias humanas, né, em bênçãos. E é através de José que Israel vem ao Egito e depois, no livro de Êxodo, a gente vai ver, né, o cativeiro e a saída do povo do Egito. A continuação do livro de Gênesis vai estar lá em Êxodo. Os destaques do livro de Gênesis. Aqui eu quero fazer um parênteses porque eu esqueci de falar uma coisa na aula passada. Então, assim, quais seriam os destaques, né? Os fatos são aqueles, mas o que se destaca? A obra criadora de Deus, o pecado do homem, e o propósito do livro de Gênesis. Por que o livro de Gênesis, né, foi escrito? Ele representa os começos, né, mostra Deus, o Deus criador, o Deus juiz, o Deus de graça, que nos dá sempre uma nova chance de recomeçar. Né? Ele é a base de toda a teologia que vai vir depois, no restante do livro do Velho Testamento e do Novo Testamento também. Né? Então, esse seria o propósito. Mas quanto à obra criadora de Deus, o que eu deixei de falar na aula passada foi que esse versículo de Gênesis 1:1, que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele refuta 4 crenças, né, 4 outras crenças daquela época e que ainda perduram até hoje, que é o ateísmo, o deísmo, o panteísmo e o politeísmo. Ele refuta, quer dizer, ele rejeita, né? O ateísmo todo mundo sabe, né? A crença que afirma que Deus não existe, a inexistência de Deus. Agora, o deísmo é uma crença que diz assim, ó, Deus criou o mundo, mas que ele abandonou o mundo e deixou a sua própria sorte. O mundo que se vire. O panteísmo é aquele sistema que diz que Deus é tudo, que a plantinha é Deus, que a árvore é Deus, que o mar é Deus, que o céu é Deus, que tudo é Deus, a borboleta é Deus. Né? Realmente, todas essas coisas são criações de Deus e criaturas de Deus, mas não são Deus. Deus é uma pessoa. O panteísmo, ele nega que Deus seja uma pessoa. Né? Ele diz que Deus é tudo.
e o politeísmo, que é aquele sistema que admite a existência de vários deuses, né? Não tem um Deus só, vários deuses. Então, quando Gênesis diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele diz assim, ó, Deus é único, é Deus, ele é criador, e depois o restante do livro de Gênesis mostra que ele continua cuidando da sua criação, né? A existência de Deus está afirmada ali nesse versículo. Isso eu tinha deixado de falar, tá bom? As doutrinas, né, principais ali é que Deus é único, ele é pessoal, que o pecado do homem nos separou de Deus, mas que Deus imediatamente preparou, né, uma maneira de salvar o homem através da primeira promessa de salvação messiânica que está lá em Gênesis 3,15, e que a escolha de Abraão e seus descendentes, aqui nesse 4, né, que é Gênesis a partir do 12, mostra a escolha de um povo que o mostraria para as demais nações, que mostraria quem é Deus e o poder de Deus e como Deus é cuidadoso com o seu povo, as demais nações. O objetivo de Israel era mostrar Deus ao mundo, né? E Gênesis 37, se você não leu, a partir do 37 até os 50, a história de José, leia, porque vale muito a pena, né? A história de José é fantástica, tá bom? Aí você lê lá. Foi aí que a gente parou. Aí agora falando um pouquinho do Novo Testamento, né? O Antigo Testamento, eles foram as escrituras que a igreja primitiva teve em mãos por mais ou menos 50 anos. Então, assim, aquela igreja primitiva que a gente vê no livro de Atos, quando eles se referiam às escrituras, eles estavam se referindo ao Antigo Testamento que nós conhecemos hoje, né? Então, várias passagens do Novo Testamento têm citações do Velho Testamento, e isso acontece com Gênesis também. Então, eu trouxe aqui algumas passagens do Novo Testamento que citam o Velho Testamento, e eu vou ler alguma delas com vocês, a gente não vai dar para ler todas, tá? Vamos ler essa primeira aqui, ó, Mateus 19, do 4 ao 5, ele diz assim, ó, então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Tá? Essa passagem está lá em Gênesis 1, 27 e 2, 24, e quem está falando aqui é Jesus. Jesus estava falando isso aos fariseus quando eles o questionaram acerca do divórcio. Então, Jesus citou uma passagem de Gênesis. Jesus lia, né? Gênesis, era conhecedor de Gênesis. Em Atos 3, 25, que a gente também vai ler, diz assim, ó, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoados todas as nações da terra. Quem está dizendo isso é Pedro no seu discurso lá em Atos. Então, Pedro cita também uma passagem de Gênesis, tá? Romanos 4, 3, que eu também vou ler, diz assim, ó, só um minutinho aqui, que eu desmarquei. Ó, Romanos 4, versículo 3 diz assim, ó, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Quem escreveu a carta aos Romanos foi Paulo. Então a gente tem aqui Paulo citando Gênesis. Essa mesma referência é citada lá em Tiago 2,23, eu não vou ler agora, mas você pode acompanhar depois. E quem cita lá é Tiago, o autor do livro, da epístola, que é irmão do Senhor. Tá? 1 Coríntios e Gálatas aqui são citações de Paulo também. Então a gente vai lá para Hebreus 4:4, a gente não conhece a autoria de Hebreus, mas é um livro que foi direcionado aos judeus, aos hebreus, né? E que diz assim, ó, porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Ou seja, então a gente tem aqui várias passagens do Novo Testamento que citam, né, o livro de Gênesis. Por quê? Porque Gênesis é a base, tá? Gênesis é a base teológica de todo o Velho Testamento e também do Novo Testamento. Tá? Então vale a pena você ler Gênesis. E para concluir, né, só uma revisão, uma aula bem rápida.
a nossa conclusão. Gênesis registra as respostas para duas questões que assolam a humanidade. De onde vim e por que eu estou aqui? De onde eu vim? Eu sou criação de Deus. Foi Deus que nos criou. Deus criou a humanidade, Deus me criou. E por que eu estou aqui? Eu estou aqui para mostrar quem é Deus, para louvar, para ser testemunha de quem Ele é, da sua grandeza, do seu poder, né? Ainda falando de Gênesis, a sua teologia, como eu acabei de falar, é a base sobre a qual o Deus criador e soberano escolhe Israel para tornar clara a sua revelação às nações. O objetivo é, a partir do capítulo 12, né, é que ele escolhe Israel para mostrar quem ele é para todo mundo. E se você quer entender o Antigo Testamento, comece lendo o livro de Gênesis. Ele traz muitos ensinamentos e vale muito a pena. E acabou minha aula, tá bom? Porque passei um pouquinho. Na próxima aula a gente vai estudar Êxodo e vale muito a pena, tá? Deus abençoe você.